Então, nossa leitura de hoje, o nosso salmo de hoje é o Salmo 121, e nós vamos começar lendo ele. Salmo 121, muitas pessoas conhecem, principalmente o primeiro versículo. E ele diz o seguinte, o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta ao salmista. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então está aí o Salmo 121. Ele, como nós falamos anteriormente, ele faz parte, de um saltério. É um grupo de salmos dentro do livro dos Salmos, que é denominado de salmos de romagem, ou salmo de degraus. Salmo de romagem, como a gente já explicou, é justamente porque na peregrinação, alguns judeus que moravam em outras regiões, não em Israel, não em Jerusalém, eles peregrinavam, faziam procissões, romarias para Jerusalém, para as 3 festas mais importantes de Israel, do povo judeu. Então eles faziam essa romaria e entoavam e cantavam esses salmos, que são os salmos dos 120 aos 134, que são chamados salmos de romagem. Então, durante esse percurso, durante essa peregrinação, as principais festas de Israel, esses judeus, eles cantavam, entoavam, eles iam feito uma procissão, mesmo uma romagem, cantando esses salmos. Então, por isso que é salmos de romagem. Não se esqueça que são do salmo dos 120 ao salmo 134. E aí, esse salmo ele começa logo no versículo 1, dizendo: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele começa, o salmista, a qual a gente não sabe quem escreveu, ele já começa com uma pergunta. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele olha para os montes e pergunta, de onde me virá o socorro? Então, diante de uma situação, uma interpretação a qual eu gosto muito desse texto, é que ele eleva os olhos para os montes. Os montes, naquela época, na antiguidade, eram residências dos deuses, dos outros deuses, a qual os povos pagãos adoravam e serviam. Então, esses deuses, para eles, tinham moradias nas montanhas, nas florestas, e aí por isso que ele fala, eu elevo meus olhos para os montes. E outra coisa importante é que a mania que nós temos não, algo que o pessoal tem de bater 3 vezes na madeira, foi justamente tirado disso aí, porque para entrar em uma floresta, eles precisavam pedir autorização aos deuses, e aí eles batiam em uma árvore para que pudesse ter essa permissão. Então vem disso aí. Então ele eleva esses olhos para os montes e ele pergunta, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí ele faz uma comparação desses deuses dos montes, das florestas, com o Deus criador dos céus e da terra. Ele faz, como ele mesmo responde a ele, ele dizendo que o Deus a qual ele serve, que o socorre, é o Deus Todo-Poderoso que criou tudo, os céus e a terra, que fez o céu e a terra. É o Deus que está no controle, é o Deus que reina absoluto, que está acima de qualquer Deus. Então ele tem essa convicção no coração dele, de que o Deus Criador dos céus e da terra é o Deus que vem no socorro. Então por que ele fala isso antes da gente
adentrar aos demais versículos, porque durante essa peregrinação, né, durante essa ida a Jerusalém para as festas, para adorar a Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, eles corriam vários perigos. Era muito, mas muito eminente durante a trajetória, salteadores, ladrões vinham contra eles nesse momento de andança e de romaria. Então tinha esse risco, o risco de ladrões vir contra eles, de um momento de vales, de sol escaldante, de frio também. Então tudo isso vem. Então ele faz esse contraste de ele falar que leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e ele mesmo responde que o socorro vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E o versículo 3 ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Então, ele continua dizendo, né, esse Deus que socorre, e ele vai dizer agora do que ele vai socorrer a ele. Durante essa peregrinação, durante essa ida, durante essa viagem a Jerusalém. Ele vai dizer o seguinte, que o Deus Todo-Poderoso não vai permitir que os pés dele vacilem. Por quê? Porque não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então ele está dizendo o seguinte, esse Deus Todo-Poderoso que me socorre, ele vai guardar os meus pés para que meus pés não vacilem durante a minha caminhada, durante a minha ida para Jerusalém. Então ele está dizendo o seguinte, os momentos difíceis que eu vou atravessar nessa trajetória de viagem daqui, do ponto de partida, onde eu resido, onde ele residia, até Jerusalém, tinha os problemas de viagem. Tinha o terreno cheio de pedras, íngreme, e tinha toda a dificuldade de uma andada até Jerusalém. E ele poderia escorregar, poderia vacilar durante essa caminhada. Então, às vezes nós nos pegamos assim também. Às vezes nós escorregamos nos acidentes do dia a dia. Às vezes são as pedras que são colocadas, as dificuldades em nossas vidas, que nós, durante essa trajetória nossa de vida, nós temos pela frente. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e essa é uma certeza para nós cristãos. Porque uma vez a gente tendo um encontro com Jesus, a gente não está livre das dificuldades, das pedras do dia a dia, dos terrenos arenosos, dos terrenos cheios de pedras e de íngremes da vida, não. Nós vamos ter esses momentos difíceis na vida. Nós vamos ter os momentos complicados nas nossas vidas, onde nossos pés vão tentar vacilar e vão tentar escorregar, ou então nós vamos tropeçar em alguma pedra. Sim, acontece. Todos nós não estamos imunes disso, não. Mas uma certeza absoluta o salmista tinha. Diz que não dormitará aquele que te guarda. E essa é uma verdade que nós temos que ter em nosso coração. Esse Deus ao qual nós servimos, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele não dorme. Ele não dorme. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele está dizendo que o Deus Todo-Poderoso ao qual Ele tem como Deus, não dormita e nem dorme o guarda de Israel. É como em outra tradução, ele usa outras palavras para dizer, como se dissesse assim, que o Deus que eu sirvo, nem cochilar ele cochila, nem uma soneca ele não tira, os olhos dele está fixo em mim, por isso ele não deixa eu tropeçar, por isso os meus pés vão sendo guiados por ele. E a gente precisa ter essa certeza, essa consciência em nossa mente, em nosso coração, em nossa trajetória de vida, porque senão nós tropeçamos e acabamos caindo, em vez de cair e prosseguir, ficar pelo meio do caminho. Em vez de continuar aquilo que Deus tem colocado diante de nós, as pedras, os desafios, a gente para e fica pelo meio do caminho. Então é um desafio
O Salmo, ele traz essa realidade de um Deus que guarda, de um Deus que zela, de um Deus que, mesmo sabendo que nós somos temerosos, medrosos diante da dificuldade, mas o nosso olhar tem que estar fixo nesse Deus com o qual nós servimos. Então essa é uma certeza, ele guia os teus pés diante das pedras, das dificuldades, ele guia. Diante da dificuldade, ele nos guia. Então, a gente precisa ter essa certeza no nosso coração, que esse Deus a qual nós servimos é certo, como diz o versículo 4, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É como eu falei, ele não dormita. Essa palavra dormita, em outras traduções, tá outra palavra que significa tirar um cochilo, dar uma dormidinha breve, aquele sono pós-almoço. Mas as pessoas, homens, como se fosse um vigia. Mas um vigia a gente não confia, porque a qualquer momento ele pode dormir. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo o seguinte: esse Deus, Criador dos céus e da terra, os olhos dele está fixo em mim, de dia e de noite. Porque nem um cochilo ele tira, nem pisca, ele me guarda. Será que essa certeza está no teu coração desse Deus a qual nós servimos, a qual você serve, que ele te guarda? Será que nesses momentos onde as pedras de desafios nas nossas vidas surgem em meio ao caminho, em meio à nossa caminhada, porque surgem e surgirão, será que nesses momentos a gente cai e fica paralisado? Ou a nossa confiança está no Deus Criador dos céus e da terra? Ele não permite, e essa é uma certeza que eu gostaria que você guardasse no teu coração, em nome de Jesus. O Deus Criador dos céus e da terra, ele é o Deus que não dorme. Ele está de olhar fixo em você, zelando pela tua vida, zelando pelas tuas pegadas do dia a dia, pelas tuas andadas, em nome de Jesus. Então tenha essa certeza no teu coração, como o salmista tinha, de que esse Deus ao qual ele tinha como Deus é um Deus que não dorme. Por que não dorme? Porque ele preza, ele cuida, ele me protege durante a minha viagem. Então, durante a tua viagem nessa terra, creia que existe um Deus que não dorme, que zela por você, em nome de Jesus. E o versículo 5, ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Olha que maravilhoso, que ele diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. A gente dá para imaginar o que é uma sombra? Outro dia já tem até tempo isso, passou, né, uma meninazinha que ela, de repente, uma menina que ela se assustou com a sombra dela. E acho que foi a mãe filmando, não me lembro mais da cena direitinho. E aí ela corria da sombra, mas quanto mais ela corria, a sombra estava presente. É assim Deus conosco. Tem uma certeza, é como a sombra à nossa direita, zelando, nos guardando. Por isso a gente não deve temer, porque Ele é como uma sombra do nosso lado. Não desgruda, está sempre pertinho, está zelando, protegendo. Essa convicção desse Deus, o Senhor, é quem te guarda. Olha que maravilhoso. Então, essa é uma certeza que às vezes a gente passa despercebido, ou então parece que esquecemos na vida, no dia a dia. Não é? Parece que diante de... E aí ele diz o seguinte no versículo 6: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Diante de um sol escaldante, a qual era rotina naquelas peregrinações, na viagem deles, do salmista até Jerusalém, um sol escaldante mesmo, muito quente durante o dia. Ele diz que o sol de dia não te molestaria.
Então, o que ele quer dizer com isso? Que o nosso Deus zela. Sequidão nenhuma vai chegar em nossas vidas, porque Ele zela. Sol escaldante nenhum vai entrar nas nossas vidas, porque Ele zela por nós. Diante das dificuldades, diante da nossa vida, Ele é a nossa sombra durante o dia. Ele é o nosso renovo, o nosso refrigério. É Ele que traz esse refrigério aos nossos corações. É a tua sombra, sabe? É a tua sombra. Porque por isso não vai permitir que o sol nos molestará, nem à noite a lua também não. Porque naquela viagem o sol era escaldante, a noite era muito frio. Então pensa aí uma viagem de dias, você ter que estar diante de um sol bem quente, diante dessa travessia do sol bem quente, de um frio à noite, como suportar tudo isso? E não é assim na vida da gente? Parece que está tão quente, que a gente parece que às vezes não vai suportar. Parece que a dor tá demais. Parece que os problemas, parece que chegou tudo de uma vez. E a gente parece que quer chutar o pau da bandeira e deixar tudo de lado e jogar para lado. Mas eu gostaria de lembrar você que tem um Deus que é um Deus que zela por você. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele não vai permitir que esse sol escaldante na tua vida acabe com você. Muito pelo contrário, Ele te guarda, Ele zela por você, Ele é a tua sombra. Ele é a tua sombra. Ele não permitirá. Ele não permitirá, em nome de Jesus. E nem o frio. Quantas vezes na nossa caminhada, o frio a gente pode pegar como sinônimo de solidão. A gente sente o frio, a ausência de uma pessoa está por perto de nós, nos consolando, dando uma palavra de apoio, nos ajudando, e a gente olha para um lado e para outro, não vê ninguém durante a nossa caminhada, durante esses momentos difíceis de frio da nossa vida. Mas tem um Deus que guarda, um Deus que zela. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Você já pensou nisso? Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus transcendente, esse Deus que detém todo o poder nas suas mãos, Criador dos céus e da terra. E Ele está com um olhar fixo em você, e Ele é a tua sombra. Ele não permitirá que o sol te moleste, não permitirá que a sombra também. Então, em nome de Jesus, agarre essa convicção em teu coração. Permita que isso entre em teu coração, em nome de Jesus. Quando a gente tira o nosso olhar, os nossos olhos do Senhor, pode ter certeza de uma coisa: o desespero toma o lugar. Quando a gente tira essa convicção de que Deus é Deus na nossa vida, o desespero toma esse lugar em nossas vidas. Pode ser quem for, nos momentos difíceis, do sol escaldante, do frio demasiado, a gente não aguenta. Mas tem um Deus que é por nós, que zela por nós, em nome de Jesus. E o versículo 7, ele diz o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ele não permitirá que nada aconteça na tua alma durante essa jornada. O que tu tem feito com a tua vida? Quais os caminhos que tu tem trilhado sem esse Deus por perto? Não permita, em nome de Jesus, muito pelo contrário, tenha essa convicção de que esse Deus é Deus que zela, que guarda em nossas vidas. O Senhor, versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. E ele finaliza dizendo assim, eu vou sair seguro. Eu vou chegar no meu destino e vou chegar seguro. Será que tu tem essa segurança no teu coração? Será que essa convicção durante essa jornada na sua vida, que Deus permite a sua saída e permite a sua entrada com segurança?
Essa é uma convicção que tem que estar no nosso coração. No nosso coração. Nós temos que ter essa convicção que esse Deus ao qual nós servimos é o Deus que guarda. E a palavra dele para nós nessa noite, para nós nesse dia, para nós durante toda a nossa caminhada, a nossa trajetória de vida, é de que esse Deus zela por nós. Nós não podemos esquecer que nós somos peregrinos, como a palavra de Deus diz. Aqui não é a nossa pátria. A Jerusalém celestial, sim. E pode ter certeza de desde o encontro com Jesus até a entrada nos céus, Ele vai guardar a nossa alma. Ele vai guardar-nos de todo o mal, de toda artimanha das trevas em nome de Jesus. Mas nós precisamos tomar posse dessa palavra, nós precisamos pegar esse salmo e não só recitar ele, e não só decorá-lo, mas tê-lo ele guardado em nosso coração e em nossa mente. Então, em nome de Jesus, tenha essa certeza de que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é Ele que é o nosso socorro. Um socorro bem presente. Algo interessante a gente tira desse salmo. Eu lendo esse salmo, eu vi que o salmista, o escritor do salmo, ele mesmo fala com ele. Né? É engraçado que tem outros salmos também que é quase a mesma coisa nesse sentido. O Salmo 42, se você for ler depois, você vai ver que ele faz a pergunta, ele mesmo responde para ele e depois ele vai falando para ele mesmo. E isso me trouxe uma reflexão nessa noite. Será que a gente está tendo essa disciplina de olharmos para dentro de nós mesmos e verificarmos como a gente está andando, como a gente está indo, como a gente está indo à Nova Jerusalém, qual é a nossa postura? Será que a gente faz esse autoexame? Será que a gente aponta o dedo para nós mesmos e olhando? Isso é interessante nesses salmos, porque o salmista ele faz a pergunta e ele mesmo responde para ele. Então isso é para a gente também, a gente tira de ensino sobre isso. A gente precisa ter essa convicção de que precisamos estar avaliando as nossas vidas, dando uma analisada nas nossas vidas, dia após dia, com relação à nossa vida com o nosso Deus. E a gente precisa ter essa convicção de que nós precisamos estar nos autoavaliando dia após dia. Olhando para nós mesmos, em vez de olhar para os outros, julgar os outros, apontar os outros, a gente olha para nós mesmos e verifica, cada um de nós, faça uma autoanálise de você mesmo dia após dia. Outra coisa interessante que a gente vê que o falar dele sobre esse Deus que zela, que guarda, nos remete ao medo. Quantos de nós, por conta do medo, paramos? O medo de não dar certo, o medo de perder, o medo da morte, o medo de alguma coisa. E a gente precisa ter uma certeza que o medo é sinônimo de incredulidade. Porque se a gente confia, como o salmista tem essa convicção de que esse Deus, Criador dos céus e da terra, é o socorro dele, é que guarda ele no momento de vida dele, qualquer que seja, a gente precisa ter essa convicção, senão não passa de confiança para desconfiança. Porque se eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que não dorme, que zela, é a minha sombra, e eu tenho medo, esse medo de perder-me durante a caminhada, é porque eu não tenho ainda a certeza, a convicção de quem é esse Deus. Nós precisamos entender isso. O que nos livra do medo é a consciência da presença de Deus. Então tenha isso em sua mente, em seu coração. Essa consciência da presença do Espírito Santo de Deus. Creia na palavra de Deus que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. É Ele que é por nós. É Ele, em nome de Jesus. Então,
Eu encerro lendo Isaías 43, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E o versículo 2, Isaías 43, 2: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Tenha essa certeza em teu coração. Versículo 5, no início de Isaías 43, ele diz: Não temas, não tenha medo. Creia que o Deus, Criador dos céus e da terra, é esse Deus que te sustenta. Creia que esse Deus que nos formou, Todo-Poderoso, está do nosso lado, nos guardando e zelando pela nossa alma. Não temas, pois, porque sou contigo. Essa é a palavra de Deus que a gente tira desse salmo tão valioso aos nossos corações. Tenha essa certeza que Deus não nos chamou para ficarmos pelo meio do caminho. Não. Temos essa certeza que esse Deus é conosco. Ele nos guia, segura pela nossa mão direita e nos leva até o destino final. Que você possa, em nome de Jesus, ser renovado pela essa palavra possa encher teu coração. Esta é a minha oração. Que você possa ser cheio da presença de Deus, ter uma certeza que o Espírito Santo de Deus é contigo, em nome de Jesus. Não tenha medo. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém?